Glória a Deus. Então, posso dar play aqui, não vai explodir não. Vai dar play aí. O que te faz pecar? O que te faz pecar? Você já parou para pensar nisso? São os pensamentos. O que te faz pecar? Alguém pecou essa semana aqui? Que passou? Você pecou essa semana? Alguém mais pecou essa semana aqui? A gente pega todos nós. Pecamos todos essa. Você pegou? Você pecou? Pegou? Pecou? Você pecou essa semana, Palmares? Tá? Eu? Oi, sou santa, rapaz. Deixa eu entender um pouquinho. Peraí, o Cláudio falou que pecou também. A Edilene não pecou essa semana. Pecou, Edilene, essa semana? Pecou? Deixa eu perguntar uma coisa. Esse pecado que você cometeu, esse pecado que você cometeu, pensamento, uma palavra que saiu, que escapou, você poderia ter evitado? Poderia? Pastor, foi maior que eu. Se você poderia ter evitado, a pergunta que não quer calar, por que não evitou? Porque são coisas que a gente não para muitas vezes para pensar. Hoje eu estava aqui na igreja de manhã, eu estava pensando, refletindo, e graças a Deus temos pessoas aqui, teólogos, pessoas inteligentes, pessoas que estudam a palavra, vai me ajudar numa questão. Vai me ajudar. Você que está ouvindo na internet também, você vai me ajudar nessa questão. Vamos lá, a minha questão é o seguinte. Pastor, me ajuda. Depois que nós fomos para o céu, e quando eu falo céu, depois que nós fomos para a vida eterna, amém? No céu, a nova terra, não importa. Depois que nós tivermos o corpo glorificado, pronto. Nós teremos a chance, se quisermos, de pecar? Sim. Depois que nós estivermos no céu, no paraíso, nós teremos a chance de pecar? E o que será feito com a pessoa que pecar depois, que está lá no céu? Ela é expulsa? Acho que ela não vai ser precisa pegar. Nossa, mas isso Fumar, insetos, se drogar. Mas entenda, Adão e Eva poderiam fazer qualquer coisa, menos uma. Qual era? Só era o único mandamento, o resto poderia fazer tudo. Sim ou não? Deus não colocou restrição a nada. Olha, você pode comer de qualquer árvore, você pode se deliciar, pode subir, pode cair da árvore, você não vai se machucar, pode nadar que você não morre afogado, pode fazer de tudo, o tubarão não vai te comer, o leão não vai devorar você, pode fazer de tudo, só não come do fruto. Se Adão e Eva, estando no paraíso, sem ter, pastora, a carne propensa ao pecado, eles não tinham, porque a carne não era contaminada. Se eles estando lá, só não precisando fazer nada, quase, praticamente nada, porque a Bíblia não diz que eles plantavam, a Bíblia diz apenas que eles colhiam. Plantar foi depois do pecado. Se naquela ocasião eles pecaram mesmo assim, será que quando nós formos para o paraíso, nós teremos também o risco de pecar lá no paraíso? Você percebe que dá um nozinho na cabeça, né? Vai continuar tendo livre-arbítrio, mas não vai ter tendência ao pecado. Adão e Eva tinham tendência ao pecado? Não, porque nós temos que Eles pensar pecaram. se você deu minha mãe.
pecado, mas mesmo assim, Pecaram. então o nosso caso é mais grave que o deles. Não, porque nós vamos ter o mesmo nível deles. Né? Mesmo nível de Adão e Eva, É o nosso pecado. mas eles pecaram. Então, se nós teremos o mesmo nível, nós teremos o mesmo risco, Eles pecaram por ingenuidade. nós não seremos ingênuos. Não foi maldade que eles pecaram, foi ingenuidade. Foi sedução. Eu quero que você me responda se nós realmente teremos o risco de pecar no céu. Eu quero base bíblica. Eu quero que você estude. Estude na Bíblia. A Bíblia fala em Apocalipse que no céu não vai entrar pecado. Lá não entra pecado. Então não tem pecado lá. E por que Satanás pecou no céu? Porque era uma terra, né? Agora a gente está em outra. Vai estar em outra. Virou a página. É, esse que tudo se fez novo. Ele Tudo se fez pecou novo. porque ele também tinha o livre-arbítrio. Ele quis lugar de Jesus, ele quis ser igual a Deus. Fecha o 6 para mim. O que você acha, Wellington? Você acha que a gente pode pecar no céu? Tudo santo? Esse eu quero ouvir. Fala aí, Beto, o que você acha? Ou você nunca parou para pensar nisso? Eu nunca parei pra pensar. Machucando, você acha? Jéssica Diori, você, universitária, você acha que no céu nós teremos o risco de pecar? Não teremos? A tendência Jerusalém? Sim, Nova Jerusalém, Nova Terra, lá não haverá dor, não haverá medo, né? Lá não haverá fome, né? as referências bíblicas que a gente tem, assim, de como o pecado ele surgiu tanto com a Eva no paraíso, como com Satanás, quando ele foi algo de cobiça. Ambos os dois quiseram ter algum entendimento igual a Deus ou se elevar igual a Deus. Satanás quis manter um trono igual a de Deus. Ezequiel e Isaías faz essa referência. Eva, quando ela foi tentar a Satanás, diz que ela olhou para a fruta e ela cobiçou ter um entendimento igual a de Deus. Então, assim, todos esses dois dão uma referência de elevar-se ao Altíssimo, querer ser igual a Ele. Esse foi o primeiro pecado que teve, eu acredito. Então a tendência vai poder sim. Agora, Então, no paraíso, de repente, alguém pode querer ser igual a o Deus. Joaquim lá vai olhar e falar, rapaz. Ou de repente fala assim, olha só aquele cara lá, aquele cara tem acesso a Deus, eu não tenho. Aquele cara lá parece que ele é mais santo do que eu. Pode ser Eu que vou derrubar ele. Mas pode ser que aconteça porque o senhor falou que vai ter galardões. Como é que fala? Sim, galardão vai ter, é fato. Pode ser que a gente olhe tipo, pra casa de um e tenha mais flor que na casa do outro. Lá vai ter inveja, então? Não, o senhor tá certo. Vai ser uma árvore de maçã lá, né? Penha, você com anos de experiência, Nós não queremos corpo glorificado. que não tem a tendência para o pecado. Isso, portanto, queremos novas mentalidades. Uma mentalidade mudada. É isso. Então a nossa mente não terá tendência de invejar, de ciúmes, de maldade. É isso. Vai ter amor. Só vai ter uma mente de amor uns para com os outros. É isso? A mesma mente que a Adão e Eva tinha. Não. O que Não. complica essa parte da doida Se ele errou e tinha tudo de boa, por que nós não vai errar também? Só que se ele Fala, não Auri, o fez que você isso, quer? Completa o seu raciocínio, Auri. Não, porque naqueles tempos de Adão e Eva foi uma outra história. Então, para eles agora, Nova Jerusalém, é uma nova história que não tem nada a ver com Adão e Eva. mais. Nada a ver. Não. Porque quando Jesus vier buscar os deles, quem está no céu dele, né? Quem está no céu vai estar, e quem estiver no inferno vai ficar no inferno. Não vai ter mais. Sobe e desce. Segundo o pastor, nós pode ser expulso do céu ainda. Segundo o pastor Abdias, tem chance de pecar. Contaram com isso, Ó, não. anota aí, você está assistindo Não é Abdias de que Souza chance de Farias. pecar. É que tem o Cada livre-arbítrio.
Vitor, mas não vai ter nem ser pecado. Vai ter o corpo glorificado. Não vai entrar pecado no céu. Não vai ter tentação no céu. O diabo não vai estar lá. Pastora, mas vai que tem uma árvore com maçã. Não vai estar lá. Deus vai lá e fala, não pode comer a maçã da árvore. Eu quero que vocês. Eu tenho um pensamento. Eu tenho um pensamento. Mas eu vou depois falar do pensamento. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu quero. Romanos capítulo 5. Versículo de número 18. A Bíblia fala em Apocalipse ao que vencer, e darei a coroa da vida, e darei vestes brancas. E reinará comigo, então, para sempre. Quer dizer assim, está consumado, aí pronto, acabou. Tetelestai. Exatamente. Está consumado. Aquele que vencer, pronto. Não vai ter mais pecado. Não tem mais pecado. Continuar vencendo o pecado? Não. Já pensou, pastora? Mó trampo pra subir, mas só bem expulso. Eu ia ficar nervosa. Alguém lê para mim Romanos 5, 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau! Alguém entendeu esse versículo? Amém. Me explica. Por causa de um homem, que seria Adão, que pecou, todos foram feitos pecadores e mortos. Peraí. Eu não fui eu que peguei, foi Adão. Mas por causa dele, nós herdamos o pecado. Raiz adâmica. Respingou em nós. Está em nós. Então, por causa de Adão, toda a humanidade pecou. Aí continua o versículo. Aí, por causa de um só homem, o novo Adão, que seria Jesus Cristo, Jesus. ok? Todos são justificados. Tá. Ok. Aí que eu quero que você pense. Eu não estou polemizando, eu quero que você raciocine um pouquinho. Eu quero que você pense. Se por causa de Adão, alguém chegou e falou assim, eu recebo os pecados que Adão recebeu, que cometeu, eu tomo posse desses pecados. Alguém fez isso? Mas por consequência você recebeu esse mesmo pecado. Se pelo homem ele pecou, eu não fiz nada, mas acabei sendo contaminado, a Bíblia diz que por causa de um outro homem, Jesus, eu sou justificado. Então, se para o pecado eu não precisei tomar posse, por que para a justificação eu tenho que tomar? Porque o Adão coisou as coisas tudo lá errado. Adão errou e houve um desdobramento do pecado que chegou até nós, mesmo sem eu querer. Amém. Ele desobedeceu. Ok. Através da obediência. Aí há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz, ok? E aí ele foi o nosso segundo Adão. Pelo pecado de um homem, afetou a humanidade. Agora pela justificação de um homem, toda a humanidade foi justificada. Se eu não precisei tomar posse do pecado de Adão e recebi o pecado, por que pela justificação eu também não posso usar o mesmo critério? Não quero receber a justificação, mas ela tem que me alcançar. Mas pela nós devemos nos apropriar da obra de Cristo na cruz. Mas eu não me apropriei do pecado. Mas é automático, você não precisa. Então é automática a justificação? Não, tem que ser pela fé. Eu acredito que você tem que. Aí você tem que ter. Entrar uma coisa, eu acho que você tem que ter um entendimento do que você tem que se apropriar. Porque se você não tem um entendimento, você não tem um entendimento tanto do pecado que você herdou, quanto da justificação daquilo que Jesus fez na cruz. Porque Então, nós por podemos exemplo, renunciar. a consciência dessa justificação, acho que seria a maior resposta. Porque, por exemplo, eu não tenho a consciência da minha origem adâmica. Se eu não tenho a consciência da minha origem adâmica, eu não sei lá desde o que Adão fez. E eu também não tenho a consciência da minha justificação em Cristo. Então eu acredito que o tomar posse tanto de um quanto de outro seria ter consciência que aconteceu tanto o fato anterior quanto o fato seguinte, que foi Jesus. Tá.
Mas um eu não tomei posse e herdei, o outro Eu tenho que tomar posse e tem que herdar. tomar posse para herdar. Entendi. 2 pesos, 2 medidas? Não. O primeiro nós renunciamos, o segundo nós nos apropriamos. Faz sentido. Ok. Romanos capítulo 7. Não quero polemizar, eu quero fazer você pensar. 7:15. Diz assim. Porque quem está falando aqui? Paulo. Paulo está falando. Tá? Ele fala assim. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esse cara aqui é um... Você acha que esse cara foi salvo? Sim. Precisa depende de Jesus essa sessão. Se ele não foi, eu não sei. O mal que subiu para fazer Mas peraí, ele está falando que ele não consegue fazer o bem. que ninguém consegue. Só que na verdade ele consegue. Vai Espírito Santo ninguém consegue. Mas aqui nós estamos falando com Paulo convertido. Mas é a luta constante da carne contra o espírito. Exatamente. A luta constante. Enquanto nós estamos aqui, depois não vai ter mais essa luta. Ok. Amém. Ele está dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele não falou não consigo, ele falou eu não faço. Mas o mal que eu não. Mas o mal que eu abomino, esse eu faço. Querido, Paulo não é pior que você então. Mas é porque a carne é tendenciosa ao pecado. Mas você só faz o mal no lugar do bem? Não, eu Então você está melhor que Paulo. atravesso com a Não, senhora. ele não disse isso. Vamos lá. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. É o pecado por acidente, né? Não, ainda mesmo ele falando isso, ele não está dizendo que ele toma posse dessa vida de fazer o mal, fazer pecado. Mas ele está falando, puxa, mas que coisa, essa minha carne é terrível. O que eu quero fazer de bem, eu acabo não fazendo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É nesse sentido. Não que ele vive no pecado. Se bem que ele quer fazer, não consegue, ele queria muito além, não estava conseguindo. Ele foi até o terceiro céu, mas mesmo assim considerava dessa maneira. O homem foi até o terceiro céu e falava isso, e nós não falava. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê quanto a gente Ele queria perde. fazer mais, ele queria fazer muito Você mais. sabia que o texto mais polêmico da Bíblia é Romanos capítulo 7? É o mais polêmico. Só que, entenda uma coisa, queridos. Nós pecamos porque nós não conhecemos de fato. Para que nós possamos argumentar, é necessário entender todo um contexto. Se você pegar Romanos capítulo 7, quando Paulo está dizendo aqui, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, ele não está dizendo dele próprio em si. Ele está dizendo do homem que vive debaixo da lei. Ele está dizendo da pessoa que vive de religiosidade. É por isso que nós precisamos entender todo o contexto. É aquela pessoa que apenas vive pela lei. Aí eu te pergunto, a lei é ruim? Não, porque nos faz conhecer o pecado.
Matou a charada. A lei, ela não é ruim, mas ela denuncia o pecado. Artigo Código Penal. Não existe crime sem lei que o defina. Não existe. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, se você não conhecesse a lei, você não saberia que estaria pecando. Se a Bíblia, se a lei não falasse não cobice, você não saberia que cobiçar seria pecado. Então a lei, querida, ela veio denunciar o pecado. A Bíblia diz que Jesus seguiu a lei, obedeceu a lei. Fala, pastor. A lei fala, não matarás. Então Moisés, quando matou, ele não pecou, porque não tinha lei ainda. A Bíblia fala não matarás. Então o policial militar está em pecado. Então Davi pecou demais. Josué pecou um monte. Foi depois da lei, né? Deixa eu te dar um bizu. Sabe o que é bizu? Bizu. Vou te dar um segredo para você. No original, quando fala não matarás, não é não matarás, é não cometerás assassinato. Mudou? Não cometerás homicídio. Mudou? Não mudou? É quando você tira indevidamente a vida de alguém. Se eu, como um soldado da reserva do Exército Brasileiro, sou convocado para uma guerra, eu tenho respaldo bíblico. Por quê? Se eu matar numa guerra, eu estou cometendo um homicídio? Não. Você percebe? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Se eu mato por legítima defesa, eu cometi um homicídio? Não. Então aí muda completamente. Quando o povo ia para a guerra, eles iam e tinham que matar. O que Deus falava? Acabe com todos. Como que Deus então estava se contradizendo? Não pode matar, mas acabe com todo mundo. Você está entendendo? O que nós não podemos é cometer homicídio. É chegar no fio com a cara dele, pá, matei, acabou. Isso eu não posso, jamais. Agora, quando eu exerço a legítima defesa, quando eu estou numa guerra, ok? Quando é um acidente. Eu conheço uma pessoa que ele atropelou um rapaz e o rapaz morreu. Ele pecou? Ele pecou? Acidente. Apesar que Depende do motivo que causou. ele está dirigindo 80 por hora, tá? Aí o rapaz bêbado, embriagado, atravessa na rua, ou bêbado, atravessa, entra na frente do carro, o carro dele pega de cheio e o rapaz morre. O motorista pecou? Errou? Mas se o motorista é bêbado, ele errou. Aí sim. Aí ele assumiu o risco, né, doutor? Ele assumiu o risco. Aí já tem um agravante, né? Então a gente precisa entender e diferenciar, ok? Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente está aqui no ensino. Para e pensa, existe acidente? Me dá um exemplo de acidente. O que é um acidente? Descuido. Descuido. Algo que acontece sem que você possa prever. Sem que você possa. Acidente é algo que acontece que não teve culpa. Sem você controlar. Ok, me dá um exemplo. Um carro perdeu o freio. Perdeu o freio, Atropelou ninguém alguém. teve culpa? O cara que montou o carro. Então alguém teve culpa, foi culpado. Não fez a manutenção no freio. Me dá um outro exemplo. Se parar pra pensar por esse lado, né, pastor? Não, tá Aí bom. fica difícil. Fica difícil ajudar. Ou leite para beber e esquecer. Acidente. É um acidente? É um acidente ou foi um desleixo? Descuido seu mesmo. Por Então, quê? um acidente. Falta de atenção, imprudência, um lapso. Vai nadar no rio e dá uma cana e morre afogado. Aí que tá. O que causa cãibra? Água, fica. Falta de comer banana, de potássio, Academia de bicicleta. academia, de exercitar. Então o que eu
eu quero dizer aqui? Eu quero que nós entendamos que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos, sabe, fica tudo mais fácil. Só que nós precisamos entender, o maior inimigo meu sou eu. Porque eu posso decidir não pecar, mesmo que a carne me jogue para lá. Quando uma pessoa cai no pecado? Quando ela não está bem firmada de fato e de verdade com Deus. Escondi a tua palavra para eu não? Se houve pecado, porque a palavra não estava inserida dentro do nosso coração. Então nós precisamos entender, queridos, exatamente isso. Quer ver? Filipenses 3:4. Olha o que Paulo diz. Diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Olha só, Paulo fala assim, ó, já que era para confiar na carne, eu poderia confiar na carne. E aí ele vai mandar um currículo dele aqui. Ainda que também podia confiar na carne, ainda que também poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, totalmente irrepreensível. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, eu fui zeloso à lei, irrepreensível à lei. Mas interessante que ele está dizendo assim, eu fui um exemplo de quando Paulo foi matar cristão, pela lei, ele estava agindo errado ou certo? Pela lei ele estava certo. Estava certo. Porque ele era zeloso diante da lei. Aí eu te pergunto, a lei pôde salvá-lo? A lei salva alguém? A lei não salva ninguém. A lei, nós precisamos entender isso. Existe a graça e existe a lei. Nós precisamos entender o que é lei e muitas vezes nós estamos vivendo ainda a época da lei. E aí entra aquela religiosidade. Querido, nós precisamos parar de pregar lei e pregar o amor, pregar a graça. Eu preciso entender, queridos, que nós estamos na época da graça e nós precisamos realmente abraçar aquele que errou e falar, não erre mais e conheça mais Jesus. Não é, olha, se você errar, você vai para o inferno. E se hoje nós tivéssemos certeza que não existe mais inferno, você continuaria vindo para a igreja? Eu venho constrangido pelo amor que eu tenho a Deus. Nada a ver com o inferno, que tem, não tem. Deus coloca assim, olha, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje vai todo mundo para o céu. Todo mundo para o céu, você faz o que você quiser da sua vida. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Não importa, você vai para o céu de qualquer jeito. Você já parou para pensar? Isso vai te denunciar a motivação no qual você está aqui. Porque se você está aqui só com medo do inferno, a sua motivação está errada. Porque a partir do momento que não existe mais inferno, só existe Deus, valeu, eu vou curtir minha vida. Será que você veio para a igreja só para receber a bênção? Não. A presença dele E por que 95% das nossas orações são pedindo? Porque só ele pode dar. Pedindo. Se nós começarmos a entender, queridos, que depende das minhas decisões para que eu possa crescer em Deus ou me afastar de Deus, a minha vida muda. Ah, eu não gostei da palavra, é porque você não absorveu realmente aquilo que Deus quis falar no seu coração. Ah, eu não gostei do louvor, é porque você não foi com o coração aberto para louvar. Querido, eu já fui numa igreja que tinha um violãozinho só e uma mulher cantando.
E ela cantava lá, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E querido, o povo chorava da presença dele. Eu me lembro que nós estávamos na Bahia, eu devia ter uns 5 anos de idade, mas eu nunca esqueci de uma cena. Era o último dia para nós virmos embora. Deveria até ter menos ainda. Minha mãe e eu acho que a minha avó, elas foram na frente orar minha tia, não sei, eu sei que minha mãe estava lá. E elas cantaram aquela música, basta que me toque, Senhor. Lembra dessa música? Pra minha alma cansada. Queridos, a igreja chorava. Não tinha violão, teclado, instrumento, não tinha nada. Apenas 1 ou 2 mulheres cantando. E o povo se encharcado da presença de Deus. O problema é que nós estamos querendo preencher a nossa alma achando que é presença de Deus. Queridos, não é porque você chorou no louvor que você foi inundado da presença. Porém, quando você é inundado da presença, você pode chorar. Mas se você for no show do Leonardo, tem muita gente chorando lá também. Sim ou não? É um choro de alma. São sentimentos diferentes. É por isso que eu não posso falar, olha, foi tão bom o culto que eu chorei. O choro não conota que foi a presença de Deus. Porque se você for no show do um cantor aí, não sei quem faz a mulherada chorar. Eduardo Costa. A música do mundo já te fez chorar? Antigamente, nós sentávamos no boteco. Você percebe que o choro não significa que é presença de Deus. Eu quero que você entenda, queridos, que tudo na sua vida depende muito mais de você do que do arredor. A música do mundo, ela mexe com a alma, mas não alimenta o teu espírito, não te aproxima de Deus. Quando você começar a entender que você tem que plantar nessa terra com a mente do reino eterno, você vai perceber que uma tatuagem, querido, não vai te preencher em nada. Você vai perceber que música do mundo não vai acrescentar nada no reino eterno. Você vai perceber, queridos, que certos tipos de lugares não vai te acrescentar. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Pastor, eu posso ir no aniversário? Se você nesse aniversário vai glorificar a Deus, vá. Percebe, queridos, nós precisamos realmente estar num nível, eu estou encerrando, nós precisamos caminhar em um nível no qual eu sei aquilo que vai me preencher, que vai acrescentar, que vai me fazer bem e aquilo que não vai me fazer. Tem lugares, queridos, que as pessoas, a rodinha que eu vou estar lá, ela só vai me jogar lá para baixo. Ah, pastor, mas Jesus, ele se assentava com fulano, cicrano. Amém, mas a mente de Jesus era reino eterno. Se você tiver uma mente de reino eterno, você pode estar em qualquer lugar. Sempre você vai ter a sua postura, a sua convicção e nada vai te influenciar. Pelo contrário, você vai influenciar. Então, é por isso que eu não posso colocar uma regra. Olha, não vai em determinado lugar, eu não posso. Porque de repente Deus está falando assim, olha, vai lá em determinado lugar. Teve um exemplo de um pastor que Deus mandou ele em uma balada. Deus mandou. Chegou lá, estava a irmãzinha do louvor. Ele foi lá e constrangeu e conversou, ela se converteu porque não era convertida.
É por isso que eu não entro em certas polêmicas. Ah, o pastor foi pregar na igreja católica. Querido, se Deus mandou ele pregar na igreja católica, que vá. Agora, Deus tem que mandar. Porque se ele for lá com uma outra motivação, ele vai colher os frutos terríveis. Então eu preciso entender. Quando eu começo a entender, querido, o que é vida cristã, e não no âmbito terreno, mas no âmbito eterno, eu seleciono as minhas amizades. Eu seleciono onde estou, onde não vou estar, o que eu falo, o que eu não devo falar, o que eu escuto, o que eu deixo de escutar. É por isso que você pega no celular, você nunca vai achar a música do mundo lá. Porque não me preenche. Não me preenche. Agora, se você pegar celular, meu celular vai ter 200 pregações. Umas 5 músicas, mais umas 400 pregações. Porque eu quero sempre aprender um pouco mais. E isso vai me ajudar e vai me ensinar. Então, queridos, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo. O maior inimigo seu é você mesmo. Porém, o maior amigo seu também é você mesmo. Paulo, ele definiu o maior pecador que ele conhecia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Timóteo 1,15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deve ser. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quero fazer agora, eu vou te dar um papelzinho aqui. Eu quero que você coloque nesse papel a pessoa que você acha que é mais pecadora aqui na igreja. Quem você colocaria? Não podemos julgar. Colocar eu mesmo. Não julgueis para que não seja isso eu para falar dele. Você percebe que o maior pecador aqui é você, porque você sabe. De repente, eu venço em uma área que você ainda cai. Mas, de repente, você vence em uma área que eu ainda caio. Então nós precisamos entender, queridos, qual é o nosso objetivo na vida cristã, ajudar uns aos outros. Operando Deus, quem impedirá? Nós mesmos impedimos. Só. A única pessoa que pode impedir você de crescer na caminhada cristã é você mesmo. O maior inimigo seu é você. Nós precisamos entender. Para de jogar a culpa. É por isso que Deus abomina pessoas que terceirizam a culpa do pecado. Lembra Adão? Adão, onde estás, querido? Ali eu acho que não era uma pergunta que Deus estava fazendo. Acho que era uma exclamação. Eu acho que Deus pegou e falou: Adão, olha onde você está, Adão. Porque não faz muito sentido, né? Deus perguntar para Adão. Né? Então eu comecei a pensar nisso. Eu falei: Deus, eu acho que o Senhor não quis. Não era uma interrogação, era uma exclamação. Era tipo assim: Deus pôs a mão na testa e falou: Adão, olha onde você está, cara. Tem frase só todo tempo, interrogação, exclamação. Exatamente. Agora entenda uma coisa. O que Adão fez? Ele fez, jogou a culpa em quem? Nunca faça isso. Quando você pecar, queridos. Ah, pastor. Deus, eu pequei porque o meu marido me provocou. Não, você pecou porque você se deixou pecar. Ah, pastor, você não conhece meu chefe. Você pecou porque você deixou o pecado entrar no teu coração. Não jogue a culpa, querido. Deus abomina essas pessoas que sempre jogam a culpa no outro. Faz igual Davi. Eu pequei, eu errei. Todos esses que bateram no peito e falaram: Deus, eu errei, esses foram justificados. Todos aqueles que falaram: a culpa foi de, esses foram abominados. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Pai, quando nós entendemos que não depende nem do pastor, não depende nem do pastor, Pai,
Depende de nós mesmos. Eu conheço pessoas aqui, Pai, que mesmo não podendo vir na igreja, comia a palavra, estudava a palavra e cresceu na palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa igreja saia daqui nessa noite, Pai amado, com esse entendimento, Pai, que não depende de terceiros, depende de mim para orar mais, para buscar mais, para ler a palavra mais, depende de mim para crescer, depende de mim para abrir mão, de renunciar ao pecado, depende de mim. É isso, Senhor amado, que eu quero que a tua igreja saia daqui essa noite entendendo, Pai. É isso que eu quero que essas pessoas que estão na internet escutando essa palavra entendam, Pai amado, em nome de Jesus. Só depende de cada um de nós. É por isso que Jesus, ele não chegou em Pedro e falou: Pedro, joga essa espada fora, porque não adianta tirar a espada da cintura se a espada está no coração. Pai, ajuda-nos a tirar do nosso coração o pecado. Ajuda, Pai, a tua palavra diz, Senhor, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então o que eu tenho que a me atentar é o que eu tenho posto dentro do meu coração. É por isso que nós cantamos o cântico: Tu és a fonte, Senhor, porque na fonte a água é limpa. A água é limpa. Que a tua fonte esteja em nós, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que essa palavra de ensino possa ter abençoado e edificado a sua vida. E eu quero uma resposta